Então, hoje a Então, gente tem aqui os nossos anfitriões e palestrantes, e eu passo a palavra para vocês. obrigado. Gente, quero então começar agradecendo, né, quem pôde estar aqui hoje, nessa sexta-feira, friozinho, dia de jogo. Quero também agradecer a quem dedicou um tempinho para acompanhar essa nossa conversa depois pelo YouTube. E agradecer principalmente a Letícia por ter topado esse convite. Estou muito feliz. Ao longo da minha dissertação, eu fui pegando as produções recentes do Lab, né? E a tese da Letícia foi uma que eu fui, assim, realmente descobrindo muita coisa e aprendendo muita coisa. Trazendo um pouco de contexto, a Letícia, ela é professora da rede municipal em Balneário Camboriú, professora de artes. Ela é bacharel em publicidade e propaganda e também é licenciada em artes visuais. Ela tem o mestrado em educação e o doutorado na linha de ensino das artes visuais, foi orientada pela professora Mara Rubia também, né? Então também é de casa. E Letícia, assim como eu, ou eu, assim como Letícia, temos esse interesse em trabalhar com as imagens em sala de aula, em desmontar essas imagens em sala de aula. Então, quando propuseram que a gente trouxesse alguém, a primeira pessoa que eu pensei foi ela. Então, obrigado, Letícia. E aí eu passo a palavra também para você, que aí você pode começar com o teu vídeo. Então, boa noite, pessoal. Obrigada, Felipe, pelo convite. Como tu já falastes, né? Então, eu sou professora aqui na rede, fui orientanda no doutorado da professora Mara. E a proposta hoje é que a gente faça, na verdade, assim, mais um diálogo, né? Eu vou trazer um pouquinho algumas provocações, assim, para a gente pensar e costurando um pouco como é que foi a minha experiência com a pesquisa no doutorado. Então, antes de começar, vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver onde é que vai. Chega nessa parte de compartilhar a tela, a gente meio que dá uma travada. Tá escrito share, o meu tá em inglês, tá share, não sei como é que tá no teu. Tá, aqui É um quadrado achei. com uma flecha e eu já te coloquei como co-host. Quadro de compartilhamento. Ah, tá. Tem aqui o. Aqui, compartilhar. Vocês estão me vendo agora a minha tela, né? A gente tá vendo tudo. Isso, uma janela do Zoom. Uhum, deixa eu pegar aqui agora, então. Deixa eu fechar aqui. Estão vendo a apresentação? Sim. Isso. Tá. Uhum. Deixa eu ver se vai funcionar. Isso. Então, para começar a nossa conversa, eu queria colocar aqui para a gente assistir um breve vídeo. Ele é um vídeo ele é um documento, na verdade, de um registro de uma instalação não, desculpa, uma performance realizada por uma artista japonesa chamada Tomoko Salvage. Essa instalação, essa performance, tô com a palavra instalação na cabeça. Essa performance ela foi realizada em 2018 e, e essa é uma artista que explora muito a questão dos sons. Então, vou colocar aqui para a gente sentir este vídeo. Deixa eu ver se vai dar certo. Vocês conseguem escutar? Não? Não, Tá. Acho que é aquele negócio de entrar e sair. Será que é isso? tem que, Compartilhando. no áudio, escolher alguma coisa que é integrado. Tá, seleciona o microfone. Eu acho que quando você clica para compartilhar a tela, ele vai te perguntar se você quer compartilhar o áudio dela também. Ah, Então tá, talvez tu tenhas que descompartilhar e compartilhar de novo. tá. Então, peraí.
Eu aqui, vou de novo aqui compartilhar. Aqui, compartilhar som. Isso. Show. Ok. Otimize para compartilhamento de vídeo. Vou clicar nesse aqui também. Ok. Aí, show. Escutando? Veio. Tá, eu vou começar de novo aqui então. Meio baixinho, parece. Try to keep Bengals out of range.
Vou voltar aqui. Vocês estão aí? Sim, Ai, não tô vendo E, ninguém. Estamos. Peraí. nossa, eu não tinha assistido esse vídeo de fone quando tu me mandou. De fone, né? E agora eu ouvi de fone, gente, eu recomendo muito. Uma Ai, não consigo ver experiência. vocês. Peraí, deixa só eu. Eu não recomendo nada, aquelas assim. A parte da pedra ali, meu É, Deus do céu. ali eu comecei a ficar. Eu tenho um negócio com som. Inclusive, uma vez eu fui numa exposição, enfim, que era uma instalação que tu entrava numa sala escura e ficava olhando para a tela. E era uma pessoa presa num mangue, assim, se movimentando. E era todo o som, né, daquela meleca do mangue, da pessoa. Gente, eu não aguentei 2 minutos. Mas é uma angústia, uma angústia. Mas foi só essa parte da pedra, o restante eu aguento. Assim, né? É. Eu devia ter alertado antes, né? Mas é engraçado, porque Cada um com a sua sensibilidade. eu comecei o encontro meio rígido, meio nervoso, e aí com esses barulhinhos de água, eu já fui relaxando, e aí eu até mudei a posição, comecei a respirar direito, e aí veio a pedra. E aí eu voltei a ficar rígido, e agora eu tô nervoso de novo. Ai, Eu só parei o compartilhamento aqui porque eu não estava conseguindo ver. Agora eu vou voltar. Ok. Pronto, agora sim. Alguém mais gostaria de falar sobre a sua experiência, sensação? eu pessoalmente acho que eu fiquei de olho aberto vendo. Mas aí, como eu estava vendo, eu ficava pensando como é que o som estava se produzindo. Mas aí já estava lá pela metade, eu pensei, eu devia ter fechado o olho e ficado só percebendo o som. É bem que a proposta dela até está lá no final, né, nos créditos ali, o imaginário, não sei das quantas, de som e imagem. O título, né, alguma coisa assim. Então ela quer mesmo esses dois lugares, assim, né, o do ver e do ouvir. Mas eu acho que um interfere no outro. Eu, pessoalmente, se eu fosse assistir agora de novo, né? Talvez eu vá assistir quando tiver disponível aí o PowerPoint. Certamente eu vou assistir sem ver, porque me parece que é outra coisa. A Heloísa Eu, escreveu ali, me senti no fundo do oceano. eu já, o cabeção funcionando, né? Eu fiquei pensando, por que que eu tenho que estar sentada aqui para perceber a chuva caindo numa folha? Se quando eu estou no meio, na rua, num parque, alguma coisa, a chuva cai e a primeira coisa que eu faço é sair correndo. Quer dizer, eu eu me coloco como muito egoísta numa situação dessa, porque eu não me abro para dentro, no mundo, né? Eu estando no mundo, porque eu não me abro para essa audição ali. E aqui eu me abri. Assim, veio isso na cabeça, né? É uma escuta expandida, né? Fiquei pensando nisso. Enfim. A Rochelle, tá com a mão levantada? Sim, não, eu só queria comentar que, como a Mara falou, foi o contrário. No começo, eu primeiro fechei os olhos, né, para ver se iria mudar alguma coisa. E aí eu vi que eu ficava criando as imagens, e aí, pelo contrário, eu queria ver o que estava acontecendo, eu voltei a abrir. E os primeiros sons eu não conseguia identificar, eu não conseguia ter a conexão, né? Eu não conseguia perceber de onde estava vindo o som. Foram alguns momentos que eu vi, eu acho que um momento assim que eu achei mais encantador foi um que parece umas pérolazinhas caindo, assim, umas gotículas, e ali ficou bem sincronizado som e imagem. E o da pedra também, que antes dava de, assim, só via a mão, né? Aí eu ficava, meu Deus, mas a mão mexendo na água não dá esse som, o que que tá acontecendo? E daí a gente vai, né, afundando com ela e vai vendo que tem uma pedra ali raspando e depois melhora com aquela pedra mais lisa e tal. Então,
para mim, a experiência de abrir os olhos ali, eu consegui sentir a conexão, né? Enquanto eu fechei, eu inventava o que eu quisesse na minha cabeça e não estavam, digamos assim, em sintonia pelo que eu tinha visto no começo, né? Daí, quando eu fechei o olho, eu não sei o que estava acontecendo, mas aí depois, quando eu voltei, parecia que fazia mais sentido para mim realmente olhar e ouvir. Só isso, já comentando. Então, esse vídeo, na verdade, ele foi produzido num contexto completamente diferente do que a gente vai conversar aqui hoje. O nome dele é Pacific, né? E ele foi produzido numa série de áudios, ah, e o objetivo dele ele conta um pouco, né? Enfim, ele foi construído mais sobre a ideia de pensar conflitos em países que estão situados nas margens do Oceano Pacífico, né? Então, questões de guerras e tudo mais. Não tem nada a ver sobre o que a gente vai falar aqui hoje, mas eu achei ele bem interessante porque ele traz essa questão do conforto e do desconforto, né? Como vocês mencionaram, às vezes ele passava uma sensação boa, às vezes tinha algum ruído ali que incomodava. A questão da água, né? Dessa fluidez, do movimento, do natural, né? Do efêmero e tentar trazer essas características e esses elementos para a pesquisa, né? Como é que a gente pensa a pesquisa a partir disso também, né? A partir desse movimento, dos incômodos, da pedra que bate ali e provoca um ruído, mas ao mesmo tempo do conforto em que certos momentos pode trazer e apaziguar. E aí pensar nessa relação, né, entre o que a gente quer pesquisar e aquele objeto que a gente busca, né? Então, a pesquisa ela encontra o objeto ou ela é atravessada por ele? Como aqui a artista, né, ela usa a água, né, esse som da água. Ela busca o som da água ou essa performance, né? Essa performance ela é atravessada também por esse som provocado, né? É ela que constrói esse som ou é o som que constrói a obra? Então, e também nessa relação com a pesquisa, né? Somos nós pesquisadores que construímos a pesquisa ou é a pesquisa que também vai nos construindo enquanto pesquisadores? Sempre que tiver alguma pergunta, sim, e aliás, ao longo de toda a nossa conversa aqui, fiquem sempre à vontade para pedir a mão aqui, a palavra e comentar. E aí que vai em direção dessa questão, né, do caminho traçado, o caminho que a gente traça inicialmente para a nossa pesquisa, a nossa ideia, né, a nossa vontade de pesquisar o tema e aquilo que as nossas expectativas, versus o caminho que no final é percorrido, né? Que no final não, que ao longo da pesquisa ele é percorrido. E aí, na minha tese, uma das coisas que me fizeram encontrar os momentos de alívio das tensões, assim, né? E de escapes para os momentos que eu estava em dúvida de para onde ir, né? Que caminho é esse? Foi na literatura. E um dos livros que é o livro que abre o primeiro capítulo ali de introdução é o da Clarice Lispector, O Água Viva, né? E por isso também eu pensei em trazer esse vídeo ali, né? Que faz relação, aparece inclusive, bom, tem a relação da água, no final também aparece uma água viva, né? E ela trouxe aqui na apresentação alguns trechos desse livro, como forma de também pensar esse processo de pesquisa, né? Esse caminho percorrido e esse movimento da pesquisa. E aí
em um dos trechos, a personagem fala, né? É um personagem que a gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Não sei se alguém já leu o livro. Mas é um personagem que está em busca de encontrar, ela fala o it da coisa, né? O instante, aquele momento, né? Aquilo que é, aquele presente mais presente possível, assim, como se fosse uma essência, assim. E ela diz: ocorreu-me de repente que não é preciso ter ordem para viver. Não há padrão a seguir e nem há o próprio padrão. Nasço. Então, nesse sentido de deixar que o caminho vá nos construindo, né? E ao invés de seguir um padrão, um caminho já determinado. E eu acho que essa questão do caminho, né? Que aqui a gente está falando de método, é uma das primeiras indagações, uma das primeiras dúvidas ou posições que a gente tem que tomar no início da nossa pesquisa, né? Qual o caminho traçar, que método que eu vou seguir, que metodologia que eu vou seguir. E e isso na minha pesquisa foi aparecendo assim em diversos momentos, principalmente no começo. Depois eu senti que eu fui me desprendendo, e daí ali no final, de novo, eu fui ficando incomodada com essa relação, com essa questão do caminho. Então eu comecei a pesquisa a partir de um tema. Esse tema era a abordagem das imagens de publicidade no ensino da arte. Então, como abordar essas imagens? E aí, tudo que eu tinha era essa pergunta, né? Como abordar as imagens de publicidade no ensino da arte, visando a educação estética. E então eu estava em sala de aula, dou aula no ensino fundamental, e naquele ano eu estava dando aula para os anos finais. E então eu comecei com as turmas que eu estava dando aula, turmas de oitavo e nono ano, a propor exercícios que a gente pudesse pensar essa questão das imagens de publicidade, sobretudo as imagens de publicidade que veiculam nas mídias sociais, né? Porque essa é uma das características, a gente sabe, né, dos adolescentes, desse contato com as mídias sociais, que não é só restrito a eles, né? Perpassa, enfim, pela gente também, mas o quanto essa aproximação com esse meio digital, né, é importante nessa fase que eles estão passando, e também por isso que hoje a gente tem vários debates, né, sendo gerados a partir disso, né, se isso, qual o impacto dessa relação que eles estão tendo, nas mídias digitais. E aí, em uma dos exercícios, eu pedi que eles selecionassem alguma imagem de alguma marca que eles tivessem interesse ou não nas redes sociais e trouxessem para a sala para a gente então debater essas imagens e pensar questões relacionadas à arte a partir dessas imagens. E aí, esse quadro aqui é a seleção das imagens que eu recebi. E então eu estava com essas imagens, e ao invés dessas imagens me trazerem alguma resposta, na verdade elas me trouxeram, me ampliaram, né, ainda mais as perguntas que eu já tinha em relação a esse tema. Então, o que que eu vou fazer a partir dessas imagens, né? O que que eu faço com essas imagens? Para onde é que eu vou? O que que eu faço com a minha pergunta? Nessa questão, né, do caminho para onde é que eu vou. E, e aí, pensando sobre isso, eu comecei pensando em metodologias de pesquisa, em métodos de pesquisa que já existem, né, que já estão registrados. Então, a princípio, eu pensei em seguir a artografia, né, que compreende essa identidade do sujeito enquanto artista, pesquisador e professor, né, trabalhando com imagens, expressando a sua pesquisa também por meio de imagens. Eu poderia seguir também o caminho da fenomenologia, né? Considerando essas experiências, tanto dos
dos estudantes, que eram os meus sujeitos de pesquisa, assim, também, mas como os meus processos também de experiência na pesquisa. Conheci também a pesquisa heurística ao longo do doutorado, com a professora Miriam Lemonchois, que foi quem me orientou durante o período de doutorado sanduíche lá no Quebec, né, que também é um método de pesquisa que acolhe, né, as vivências do pesquisador no processo. E eu também poderia seguir o meu próprio caminho, né? E que foi o que aconteceu, né? Eu fui montando o meu próprio caminho e a professora Mara sempre me deixou isso muito claro, né? Para eu seguir o meu próprio caminho. E eu, na verdade, sempre ansiava em ter respostas, né? Em receber as respostas para onde é que eu vou, mas eu acho que eu tive a melhor orientadora que eu poderia ter, que ao invés de me dar as respostas, não porque ela não saberia, mas porque ela é uma verdadeira mestre emancipadora, ela foi me provocando a buscar o meu próprio caminho, né? Então, ao longo da pesquisa, várias coisas foram acontecendo que não estavam previstas, né? O próprio doutorado sanduíche não estava previsto no início. Esses exercícios com os alunos não estavam previstos. A oficina que eu participei no final do doutorado, é, que trouxe bastante clareza para a pesquisa, que foi lá naquele último semestre assim, de doutorado, também não estava prevista no início. Então, a pesquisa ela passa por um caminho que não tem como a gente mapear já no começo, né? Então, aceitar essa imprevisibilidade, aceitar esse não saber, faz parte também desse processo de pesquisa, né? E aí, como chegar ao destino desejado sem seguir nenhum mapa? Porque a vontade, né, a ânsia de ter um mapa que diga para onde é que a gente tem que ir, mas a pesquisa é justamente o contrário disso. Se a gente soubesse para onde ir, não precisava da pesquisa, né? E, e vejo que isso também acaba conflitando, não sei se conflitando seria a melhor palavra, mas vai um pouquinho de encontro com, por exemplo, as pesquisas realizadas nas, nas áreas das ciências exatas, né? É muito comum a gente, e principalmente em relação à divulgação dessas pesquisas, né? Pela mídia, por exemplo. Aí a gente vê uma pesquisa que foi feita com, sei lá, 50 participantes de tal idade, e por meio dessa pesquisa se evidenciou que dormir 8 horas por dia é o ideal para você viver até os 100 anos, né? E aquilo se estabelece como uma verdade. Então, como se se realmente se a gente replicasse essa pesquisa com 50 outras pessoas, a gente conseguiria esse mesmo resultado, né? Mas não. A pesquisa ela é um, um caminho complexo, né? Porque cada um desses sujeitos, desses 50 sujeitos, possui ali uma história de vida, está inserido em um ambiente geográfico, né? Com condições materiais, que se a gente aplicar essa mesma pesquisa com outras 50 pessoas, mesmo seguindo o método descrito lá na metodologia da pesquisa, nisso talvez não signifique que a gente vai conseguir esse mesmo resultado, né? Então, eu vejo que na pesquisa com as ciências humanas e sociais, e na pesquisa com arte, né, a gente passa a compreender um pouco melhor essa questão da, me fugiu a palavra agora, da especificidade, da subjetividade de cada sujeito que está ali implicado na pesquisa, né? E também a questão do pesquisador
que também tem uma visão de mundo, né? Também tem um objetivo a atingir com aquela pesquisa, e com certeza isso também influencia na análise dos dados, né? E na divulgação desses resultados. Letícia, Oi, claro. deixa eu te fazer um complemento aqui nessa parte. É, um dos materiais que a gente passou é um vídeo da Faiga muito interessante, que ela fala sobre o que é a criação, né? É um conjunto sequencial de decisões que são tomadas de maneira intuitiva. E para a Faiga, ela não vê diferença entre a criação científica e a criação artística, porque mesmo na ciência, nós estamos tomando um conjunto de decisões sucessivas que são intuitivas. Então, quando tu pergunta, né, como chegar ao destino desejado sem seguir nenhum mapa, eu acho que esse é o caminho, é você se entender enquanto pesquisador, pesquisadora, diante, né, ou dentro desse campo, diante desse objeto de pesquisa, e começar a mapear as suas intuições. Uhum. Já que o Felipe deu uma interrompida aí no tuas colocações, que foram muito boas as tuas colocações. Legal, Felipe, que depois esse vídeo da Faiga vai pelo e-mail, né, para os inscritos. Mas lá no começo, e desde aqui até no começo do seminário, a gente falou, né, de que o objeto ele não é o tema, e tu apresentasse bem isso logo no começo da tua fala, né, Letícia? Falasse, o meu tema é isso e o objeto é outra coisa. Então, o destino, como chegar ao destino? O destino não existe, né? Por isso que não tem como ter um mapa anterior, porque o destino é esse próprio objeto inquirido, remexido, colocado do avesso, do direito, né? É esse objeto constituído pela ação do pesquisador. Então, a gente não tem um destino antes da própria pesquisa ser realizada, porque o tal destino é um objeto. E esse objeto ele só constitui na pesquisa. Então, não tem como desenhar o mapa para chegar num lugar que ainda não existe, porque esse lugar ele vai existir na medida que a pesquisa se desenrola. É, me ocorreu assim uma coisa de bandeirante, né? Aquele bandeirante lá das aulas de história bem tradicionais do fundamental da quinta série lá, né? Quando começa a estudar Brasil Colônia. Se tem a mata e vai se picando, né? Fazendo a picada dentro dessa mata, e essa mata vai te levar para algum lugar que só fazendo o caminho, a picada, tu vai saber que ele existe. Então, não tem como fazer esse mapa, porque o tal destino é o objeto da pesquisa. Agora, em geral, a gente não entende isso, né? É um amadurecimento que vai se processando, como no teu caso, tu processou, né, nos teus 4 anos de pesquisa, porque, em geral, a gente, ao elaborar um projeto, a gente supõe haver um destino, que está lá descrito no objetivo geral. Contudo, aquele objetivo geral, ele é mais a vontade de encontrar o destino e digamos, uma sombra desse destino do que o próprio destino, porque o objetivo geral, quando alcançado, entre aspas, tudo isso, ele é a pesquisa concluída. Então, essa pesquisa só se conclui quando esse objeto foi investigado, triturado, refeito, pelo caminho que o próprio pesquisador construiu. Seria isso? Sim, ótimo, porque realmente, né, no começo da pesquisa a gente almeja chegar em algum lugar e a gente não percebe que esse lugar nem existe, né? Uhum. Ah, então, pensar nesse método como ferramenta
aliás, pensar, ao invés de pensar esse método como uma ferramenta, né? Mas esse método, esse caminhar como uma relação, né? Que vai sendo construída ao longo da pesquisa. E daí, de novo, o livro da Água Viva, né? Que a personagem diz que é também com o corpo todo que pinto os meus quadros e na tela fixo o incorpóreo. Eu, corpo a corpo, comigo mesma. Eu não sei se a Clarice Lispector era leitora de Merleau-Ponty, mas isso é bem o que ele traz, né? Dessa questão de que a gente não pensa, a gente não faz as coisas, a gente não vive somente com a razão, mas é com esse corpo todo, né? Que é primeiro com a nossa emoção, com a nossa percepção que a gente com os nossos sentidos que a gente, né, percebe o mundo, que a gente toca o mundo e é tocado por ele. Agora que você falou, eu tô bem pensativo. Eu acho que ela era, sim, leitora de Merleau-Ponty, Né? porque lá no começo tu estava falando sobre o presente do presente para Lispector, e no texto do Fabre é o que eles trazem como os acontecimentos. E é por meio desses acontecimentos que a gente se reconecta com o mundo percebido. E isso vem da fenomenologia. Uhum. Inclusive, quando a Elisângela perguntou no começo, né, por que que eu não me abro para a chuva que está ali? É esse se reconectar com o mundo percebido. Então, no fim das contas, o vídeo que não tinha exatamente a ver, né, com o tema da aula acabou estando a ver porque alguém se reconectou com esse mundo percebido. Então, eu acho que Clarice Lispector era, sim, leitora de Merleau-Ponty, dá um tema para uma pesquisa. Parece bem, né? É verdade. Até depois eu vou pesquisar se tem algum artigo já sobre isso, que deve ter alguma coisa, né? Porque é muito. As semelhanças são grandes. E aí, no caso da minha pesquisa, foi seguindo esse caminho, né? Esse caminho foi sendo construído, me apoiando nessas três figuras, né? Do Merleau-Ponty, do Paulo Freire e do Edgar Morin, que também são o Merleau-Ponty, o Morin, alicerces da estratégia dos saberes sensíveis, né? Estudada pelo LabMais, que foi é, também discorrida ali ao longo da pesquisa. Então, essa questão, né, do Merleau-Ponty, que traz a percepção como esse encontro, né, e o corpo como condição do conhecimento, né? Então, é por esse corpo, por esse sujeito que se coloca ali na pesquisa, por tudo aquilo que passa e que atravessa ele durante esse percurso, que o conhecimento, né, o saber, essas descobertas, entre aspas, vão acontecendo. E nesse diálogo, né, que também é algo que o Paulo Freire traz, né, dessas trocas, né, e que o Merleau-Ponty também traz isso, né, que é por meio do outro, dessa relação com o outro, com os demais autores que a gente vai lendo e dialogando, e as trocas com os nossos pares, que vão constituindo também esse caminho da pesquisa. E essa complexidade, que daí vem do Edgar Morin, que une os sujeitos, os objetos e as suas relações. Então, nada ali está isolado, né? Mas tudo se conecta, né? Esse tecido desses acontecimentos, como diz Morin, que vai constituindo também o caminho. E aí, aqui eu trouxe para ilustrar uma das coisas que eu fiz com todas aquelas. Com todas aquelas imagens que eu falei, né? O que que eu faço com todas essas imagens? O que que elas me levam a pensar? Então, uma das formas de pensar sobre essas imagens que os alunos tinham selecionado, e que eu percebi que a maioria delas, inclusive, eram imagens relacionadas à moda, foi criar colagens, né? Então, por meio também da prática artística, da experimentação artística, foi sendo construído esse saber e esse caminho da pesquisa.
E aqui é uma outra questão que atravessa, né? Como pesquisar aquilo que ainda não sabemos nomear. Então, ainda muito nesse caminho nebuloso, porque assim, pelo menos para mim, as coisas parece que só se encaixaram no final. E ainda assim, tem coisa que só se encaixou depois e tem coisa que ainda está se encaixando, né? Eu acho que a pesquisa ela não acaba, né? Ali no caso de uma tese, uma dissertação, enfim, um artigo, a gente consegue concluir o objetivo daquele momento, né? E naquele prazo e dentro daquele formato que a gente precisa dar conta. Mas a pesquisa mesmo, ela nunca vai terminar, né? Porque a partir do momento que a gente começa a desbravar esse caminho, né, ele vai levando para outras ramificações também. E então, isso de pesquisar aquilo que a gente não sabe nomear, né, e aquilo que sempre vai vindo de novo, e que vai atravessando e que vai aparecendo, é algo que sempre vai acontecer. Não sei se alguém quer falar algo sobre isso, opa, sobre isso, ou sobre o seu momento na pesquisa, porque eu acho que todo mundo aqui está fazendo, ou pelo menos já fez, pesquisa, né? Então, se alguém quiser compartilhar do seu momento. A Janaína levantou a mão. Fala, Janaína. Deixa eu abaixar a mão aqui. Gente, eu não vou abrir a câmera porque eu cortei cebola aquele momento que eu estava na cozinha e o meu olho se irritou, não gostou do momento, tá? Mas eu gostei muito, assim, da tua fala, Letícia, porque eu acho que ela coloca a gente a se pensar como pesquisador. E esse local da pesquisa que não necessariamente é apenas aquele produto final do processo, né? Porque se ela continua se fazendo, é justamente nesse sentido de que a gente se forma também pesquisador nesse processo de pesquisa, e o pesquisador ele é um ser crítico que fica caminhando com essa criticidade que se desenvolve dentro da universidade. Eu não sei se eu estou viajando muito, pulando fora do que a gente está conversando aqui. Mas eu fiquei com isso para mim, assim, porque a gente vem para a pós-graduação para se aprimorar, né, pelos mais diversos motivos, mas para aprimorar um processo de formação, no nosso caso, como professores, mas existem coisas para além dessa formação de professor. E esse momento de pesquisar, ele é um exercício constante de questionar que a gente acaba colocando para a nossa vida profissional, sendo apenas só professor, colocando bem entre aspas, né? Era isso. Foi só uma brisa, assim. Mas eu acho que é. Ai, desculpa. Eu acho que é bem isso mesmo, porque essa postura de questionar e de aquela curiosidade, né? Em querer entender e aprofundar a nossa compreensão sobre aquilo que a gente vive profissionalmente, é um exercício que é difícil desver o mundo, depois de que a gente abre essa janelinha, né? Essa janelinha Isso, da pesquisa. É difícil não ver mais o mundo como um pesquisador. isso. É. Uma vez que se alarga, não consegue voltar para o tamanho original. Então, essa questão, né, de algo que não sabemos nomear, o HBem vai criar, né, a ciência sem nome lá, quando ele quer tratar exatamente desse universo que a gente está falando aqui e que se produz não com uma verdade, né, um dado, mas com esse trânsito que a gente realiza sobre as coisas. Então, né? E aí, logo eu vi o slide, eu pensei nisso, né? Na ciência sem nome.
que que é uma ciência sem nome? Porque nomeá-la, esse nosso processo, né, seria restringi-la. E nomeá-la também seria dizer, ah, isso é filosofia, seria o lugar mais cômodo para o HB, né? Ah, seria antropologia, seria semiótica, XYZ, né? Teoria crítica. Não, é porque quando tu nomeia, tu não é sobre o que essa postura metodológica que a gente está falando aqui, que não deixa de ser uma postura, está em questão. É sobre o como a gente processa esse mundo. Então, quando a gente se coloca dessa maneira, inicialmente o primeiro desarme é exatamente a ideia de que se tem um resultado e uma resposta, né? A resposta, assim. Não, a gente tem um caminho e uma possibilidade de compreender essa caminhada. Então, a ideia da verdade, ou do resultado, aquele resultado padrão, assim, fica desmontada. E o segundo é a própria autonomia da tal da metodologia, porque ela não serve a outros objetos e a outros pesquisadores. Ela pode inspirar outros pesquisadores a aplicar aquela metodologia diante dos seus objetos, diante do seu processo de pesquisar. Mas ela só se constitui como unidade porque é o próprio processo, que é a metodologia, que gera o objeto. E isso sem desassociar o próprio pesquisador que está produzindo essa metodologia. E por isso também, né, é uma ciência sem nome, porque ela não é restrita a A, B, e nem ela é algo estável para dizer isso é ciências sociais, isso é filosofia. Porque esse transitar, essas áreas, né, de conhecimento, elas têm os seus protocolos, vou dizer assim, né, o seu campo conceitual, as suas categorias, as suas metodologias, mas como o pesquisador ele não é uma pessoa, um ser uno, né? Ele é um ser multidimensional, como a teoria da complexidade nos coloca. Então ele transita por todas essas possibilidades que ele tem, né, na sua formação, na sua história de vida, e ele negocia essas categorias e essas perspectivas que vêm das diferentes ciências na construção do seu objeto. E aquilo que resulta seria, né, a Mara-Rúbia, a ciência chamada Mara-Rúbia, e não a ciência história, a ciência isso, a ciência aquilo, porque o que eu faço não é uma área de conhecimento, né? Eu faço uma abordagem por meio de escolhas que me são próprias, que contribui talvez num campo, mas também pode contribuir no outro, aí ficaria também essa indeterminação. Eu trabalhava esse texto da Gabriela, eu não me lembro mais do título. Eu até vou dar uma olhadinha aqui nos meus planos de ensino para recuperar. Ana, a Ana tá com a mão levantada, né? Oi. Eu fiquei pensando nisso que a Mara mencionou da ciência sem nome, né, e dessa abordagem que a gente faz por meio desses conhecimentos, não no sentido de nomear e restringir, enfim, mas, né, de produzir essas ressonâncias, assim. E aí, anteriormente, vocês mencionaram Clarice, né? E aí falaram assim, bah, Clarice pode ter sido, né, uma estudante aí de Merleau-Ponty. E é muito curioso, porque quando eu estava lá no mestrado, e aí eu utilizei Clarice na minha dissertação também, a mesma obra, e, e aí eu fiquei pensando, poxa vida, né, mas faz sentido ela ter lido Merleau-Ponty por uma questão cronológica, né? Ela não teria sido uma leitora de Deleuze, que eu estudava naquela época, porque não fechariam, né, ali os tempos. Mas tudo isso para comentar essa questão desse modo, né, da gente se relacionar com a literatura e a partir trazer a literatura para dentro da nossa pesquisa, né, porque eu ouço a Letícia falando assim, e ela traz
essa abordagem que ela faz a partir da Clarice, assim, com muita sensibilidade e, e isso é muito tocante. Eu acho que a gente entra nessa produção de sentido, né? Do pesquisar, assim, que não é uma pesquisa como um autômato que vai ali e toma métodos prontos, mas vai construindo, assim. E aí, na verdade, eu fiquei pensando muito a respeito dessas aproximações que a gente faz da Clarice com o Merleau-Ponty ou da Clarice com o Deleuze. Mas eu acho que isso se dá porque ela trabalhava muito com essa ideia de dissolução do eu. E eu entendo que o tempo todo, quando a gente entra nesse processo de né, a gente conversando aqui, de um método que não visa restringir, a gente também está partindo de um lugar de uma dissolução, né? E traz também a questão da experiência desse corpo vivido, e aí, consequentemente, cada corpo vai viver essa experiência de maneira única, singular. Então, enfim, eu achei muito curioso, assim, as relações que foram produzidas da Clarice com Merleau-Ponty, que é uma leitura a qual eu estou me apropriando mais recentemente, a partir do pós-doc com a Mara, e venho, inclusive, pensando muito a questão do sensível em Merleau-Ponty e da intensidade em Deleuze, resguardando, obviamente, pensando por ressonância e resguardando, né, cada uma dessas epistemologias, porque são áreas de conhecimento diferentes, né, embora ambos venham da filosofia, assim. Um é fenomenológico e o outro é pós-estruturalista, né? Mas, enfim, são essas coisas de pesquisador mesmo, mas eu adorei perceber, assim, essa relação muito intensa mesmo que ela faz com a leitura do Água Viva. Era esse o meu comentário. Ai, que legal. Fiquei curiosa para ver tua dissertação também. E aí, eu acho que esse trecho da Lispector tem muito a ver com o que tu acabou de falar, Ana. Entro lentamente na escrita, assim como já entrei na pintura. É um mundo emaranhado de cipós, sílabas, madressilvas, cores e palavras, limiar de entrada de ancestral caverna, que é o útero do mundo e dele vão nascer. E aí vem nessa dimensão sensível da pesquisa. Como traduzir também em palavras esse caminho que a gente percorre na pesquisa, né? Como traduzir isso para uma. Porque se a gente está falando que o pesquisador ele também vai se constituindo pesquisador e que esse objeto vai se constituindo ao longo da pesquisa, e que todo esse processo é atravessado por vivências, por experiências, sensações, sentimentos. Como traduzir isso ah, numa linguagem dita científica, né? Então, é esse processo, né, essa dimensão sensível que atravessa o processo de pesquisar. E aí, durante o meu processo, né, eu fui trazendo esses atravessamentos, e costurando eles com aquilo que eu ia lendo, né? Então, como é que essa dimensão sensível, como é que o meu corpo foi aprendendo, né? Como é que eu fui aprendendo por meio da minha experiência, desse me colocar no mundo enquanto pesquisadora, para compreender esse caminho que eu buscava traçar, esse caminho que eu buscava abrir. Então, foi por meio das experimentações, né, dessas proposições de sala de aula, da oficina de colagem lá na Federal de Tocantins, que eu fui com a professora Mara, a gente participou lá de um evento, da elaboração das colagens.
do diálogo, muito, né, com a participação nos seminários do Lab Mais, com os colegas, o estágio de pesquisa no exterior, então ver outro ambiente, outra cultura, outra forma de pensar as imagens ali no caso, né, no meu como eu estava estudando as imagens publicitárias, no ensino da arte, ver como é que essas relações se estabelecem em outro espaço, é, em outras condições. As entrevistas com professores lá no Quebec também, né? O que que esses professores também pensavam a respeito do tema. E os diversos momentos de observação e de reflexão que iam perpassando por todo o caminho, né? Então, as leituras, tanto as leituras teóricas quanto as leituras literárias, e esse acolhimento dos próprios afetos, dos estranhamentos e das hesitações, né? Porque é um momento bem montanha-russa, né? De períodos que a gente acha que tá ali, nossa, tô entrando no caminho, outros que a gente não vê a saída e não sabe para onde ir. Mas acolher essas incertezas e essas dúvidas também acho que ajuda bastante a compreender esse processo, né? Sem tanta, talvez tanta ansiedade ou necessidade de ter respostas objetivas e respostas fechadas, né? Mas entender que é um caminho mesmo que não, como a professora Mara falou lá no começo, né? Não vai chegar num lugar final, né? Esse destino, ele não existe, né? Ele vai sendo construído. E aí é o que dá nesse caráter processual e inacabável da pesquisa, né? E aí a Clarice traz esse outro trecho. E acontece o seguinte: quando estranho uma pintura, é aí que é pintura. E quando estranho a palavra, aí é que ela alcança o sentido. E quando estranho a vida, aí é que começa a vida, né? Então, acho que essa questão desse desconhecido, quando a gente tropeça ali e vê, né? Nossa, mas eu nunca tinha visto desse jeito, nunca tinha pensado desse jeito, né? São aqueles momentos do acontecimento, né? E, e aí aqui eu trago uma última pergunta, assim, para a gente pensar. Se a pesquisa começa quando algo se torna estranho para nós, o que ainda permanece estranho nas nossas investigações, né? E se ela começa quando algo estranho, quando algo se torna estranho para nós, ela também nunca termina, né? Porque a gente está sempre estranhando as coisas. Então, e é isso. Essa pergunta eu queria deixar aberta, assim, para quem quiser comentar. Essa semana a gente teve orientação de TCCs com a PAN, que faz parte da iniciação científica do Lab Mais. E já é, acho que, a terceira vez que ela manda o artigo e eu devolvo com 500 considerações. E aí eu falei para ela, Pan, não é que seu artigo não tá bom, ele tá ótimo, mas é que quantas vezes você me devolver esse artigo, eu vou ter alguma indagação, eu vou estranhar alguma coisa e eu vou devolver. A gente só termina o artigo quando chega o prazo da submissão e a gente envia, né? Dito isso, Mara, eu prometo que até amanhã eu submeto o artigo da Reand, tá? Prometo. Eu acho que é bem isso, assim, né? É esse o sentimento, né? Parece que quando termina uma tese, ela termina ali, mas depois a gente vai. Aquela pesquisa não acaba, né? A tese ou o artigo, ele tem um prazo final ali, né? Ele tem um término, digamos assim. Mas a pesquisa mesmo, nosso olhar sobre aquilo, ele nunca acaba, né? E é uma fotografia, né, sobre o teu momento da pesquisa, porque é possível que dali 2 anos, dali 3 anos, você olhe de novo para aquela pesquisa, você já esteja pensando coisas um pouco diferentes. Mas aquela tua tese é uma fotografia daquele momento
da tua trajetória acadêmica. A Rochelle tá com a mão levantada? Oi. Então, na mesma linha do que o Felipe falou, né? A gente termina as coisas quando tem que terminar, né? Pelo prazo. Mas aí, enfim, o que permanece estranho, né? Em nossas investigações. Eu acho que quando a gente se obriga, né, a terminar aí, já que falaram de livros, né? Enfim, agora me fugiu a Virginia Woolf, acho que diz que o marido dela pegava os livros dela para publicar porque ela não achava nunca que terminava também. Tem alguma história assim, que senão ela não acabaria. E eu estava pronta para falar uma coisa que também o Felipe e a Letícia pegaram, que é quando a gente termina, né? O Felipe falou, né? Daqui a 2, 3 anos a gente não acha uma coisa diferente. E com várias coisas que eu já escrevi e tal, às vezes, com toda certeza, não sei se isso acontece com vocês ou se eu era muito afobada também, entregava algumas coisas, até dá um sentimento assim de vergonha do que tá lá, assim, nossa, eu fiz isso, eu publiquei aquilo, né? Mas aí é muito confortável num olhar muito mais maduro, muito mais adiante, dizer que tinha vergonha daquilo que escreveu num determinado momento, ou enfim, né, se eu pudesse eu apagava, né, não deixava isso ali. E também as ressignificações. Eu lembro que eu escrevi um artigo em 2013 ou 14, num evento, num simpósio temático, que a Mara era, enfim, coordenadora, acho que lá no Fazendo Gênero, que era sobre uma peça de publicidade, Letícia publicitária aí também, que quando eu entrei na publicidade em 2002, foi um anúncio do Axe, desodorante Axe, ganhou prêmio de Cannes de voto popular, e era completamente machista e misógino, como qualquer anúncio Axe, né, era completamente, e eu lembro de eu gostar daquilo, eu lembro de eu ter gostado, de eu ter falado, nossa, que anúncio incrível, 2002, assim. E eu depois, né, fui tendo contato com teorias, e, enfim, e só eu sabia que eu tinha gostado daquele anúncio. E eu tinha tanta vergonha interna que eu fui fazer um artigo numa resposta para mim mesma, né, que, assim, aquilo era horrível, né, então, inclusive para ressignificar, né, como que aquilo ganhou um prêmio em 2002. E aí em 2014, 13, 14, que foi quando eu escrevi, já nem caberia mais socialmente. Então, assim, às vezes o estranhamento ele também vai vir com o tempo, né? Com as novas picadas que vão sendo abertas, como a Mara disse, né? Acho que esse estranhamento vai vendo assim, esse lugar era maravilhoso. A gente abre mais um pouquinho, não, esse outro lugar aqui, né? Então acho que tem muito disso. Mas aquela vergonhinha assim de algumas coisas a gente tem, sim. Eu diria assim que o que permanece estranho em nossas investigações é que a gente se transforma com as investigações, né? E aí o exemplo da Rochelle foi perfeito para isso. Porque quando a gente começa a pesquisa, a gente é um sujeito, e claro que a gente está inquieto, achando que vale a pena investigar algo, né? Que está nos movendo para aquilo lá, porque a gente não tem resposta. Mas o processar desse caminho aí e a constituição desse objeto também desloca coisas dentro de nós que estavam num lugarzinho, pelo menos sossegado lá, né? E aí a gente vai, é, entre aspas, solucionar um lado e deixar um buraco pelo outro, né? Então, o que permanece estranho é a nossa própria dinâmica de se alterar, de se transformar ao longo desse próprio processo, que vai abrindo essas outras e outras portinhas aí. O que me E- faz lembrar de uma cena do filme Beleza Americana, onde dois personagens estão conversando num pátio e eles observam uma sacolinha de supermercado vazia ao vento, né? E durante a minha pesquisa eu me sentia um tanto quanto uma sacolinha ao vento. Não que eu não estivesse sem direção, mas é, foram as escolhas que me levaram a determinada visão da pesquisa, etc, etc. Se a minha sacolinha tivesse virado um pouquinho mais para a esquerda ou desse uns rodopios um pouco mais para a direita, eu acho que o resultado seria diferente também. Então, quando você fala de dinâmica,
Me lembra bem essa figura da sacolinha ao vento. Às vezes enrosca numa cerca, com insistência, aquele vento empurra essa sacolinha, que sai um pouco modificada, que pode ter se rasgado ali, né, enroscada, mas sai voando. Às vezes estaciona no chão, passa um outro vendaval, vem, e é assim. Foi o que eu consegui lembrar disso, né? E até aqui eu pensando como orientadora, né? Que a Letícia rasgou ali a seda, obrigada, Letícia, depois a gente acerta o cachê. Mas eu, enquanto orientadora, eu não tenho uma intencionalidade para que isso se processe em vocês, como se processa nos resultados que vocês alcançam, né? Nessa tese, nessas dissertações que vocês apresentam ao final. Por quê? Porque se a gente fizer uma metáfora, eu sou muito mais a terra do que a semente. Vocês são a semente, né? Cada um é uma semente de si mesmo. A árvore que brota de vocês é vocês já, hoje, né? Era vocês lá na graduação, é vocês, né? A semente enquanto assim. Então, a minha postura nessa história, eu entendo que eu sou muito mais uma terra boa, assim, no sentido que eu não faço a semente de vocês secarem, né? Uma terra boa no sentido que eu não faço a semente estragada, de tão molhada que tá, mas é um resultado que é o mérito e o processo de vocês, até porque é assim que ocorre, né? É assim nesse sentido que a gente está falando aqui. Então, se fosse uma questão condicionada ou direcionada, então todo mundo que passasse por esse processo, né, junto da minha direção, iria ter um resultado semelhante. Não é o caso, né? Cada um processa e gera a sua árvore, mais folhas, uma mais alta, outra mais gordinha, assim, mais cheia de galhos para o lado, uma mais verdinha, outra mais amarelada, uma com mais espinho, outras com menos espinho, mas isso é porque cada pesquisa, e não só as nossas aqui junto ao LabMais, é o resultado de um esforço que é atravessado, né? A pergunta lá que a Letícia começa, quem é que atravessa o quê? Na verdade, é o sujeito pesquisador que atravessa a realidade e, assim, né? A nossa abordagem aqui é essa, né? Que é o sujeito que atravessa a realidade e, ao atravessá-la, constitui os seus objetos. E o que resulta disso, né? Que ele pode dizer, depois de 3 anos, que eu agora tenho vergonha da publicidade do desodorante Axe, é um processo dele, e não algo que eu, enquanto orientadora, fomentei, assim, enquanto pessoa. Mas é claro que eu fomentei na medida que eu adoto essa postura que a gente conversou aqui essa noite toda, como um proceder metodológico e constituidor de futuros pesquisadores. Porque é assim também que eu analiso, entendo e acredito, portanto, né, que ocorre comigo. Se eu me... Todos os processos de pesquisa que eu já passei na minha vida profissional, né? Se eu tivesse me enclausurado num modelito, eu não teria chegado aos resultados que eu cheguei. E, inclusive, né, na loucura que é a vida acadêmica, muitas vezes a gente se enquadra. E todos os resultados que saíram de situações enquadradas não são resultados que me satisfaçam, assim, ou que eu possa usar aquilo como inspiração para outros trabalhos. Agora, né, quando eu me lancei a pensar como no mestrado, começar lá no mestrado, essa questão do idoso, inicialmente, né, até como era uma pesquisadora muito iniciante, eu tinha uma história para contar e que me parecia já estar contada de antemão, porque eu vinha de uma vivência com pessoas idosas, que está até colocado isso na introdução do livro. Se tornou, né, a dissertação virou um livro. Quando eu fui para o doutorado, tudo isso era muito mais amplo, muito mais conceitual, tudo isso que é tudo que eu queria pesquisar, né? E o que se constituiu foi algo muito distinto daquilo que eu imaginava inicialmente, não na hipótese, porque essa hipótese eu construí
e já no segundo ano eu tinha ela muito forte, assim, que foi a que eu defendi, né? A relação de aparência e poder num contexto de modernização. Mas o como isso se construiu em argumentação foi um processo quase visceral, porque foi um número muito grande, né? Da minha ligação com as fontes históricas, que no caso foram os jornais e as revistas, né, que eu pesquisei do que havia sido publicado em 1950, 70. Os jornais aqui, o Jornal Estado, a Gazeta, aqui de Florianópolis, a Revista Cruzeiro, no Brasil, e a revista Elle na França. Então, eu tinha né, um volume enorme, e o que resultou disso foi um processo que me constituiu como a pesquisadora que eu sou. E aí, os projetos posteriores, né, foram seguindo nesse caminho, como o do Vitor Meirelles, que é o maior, né, que eu tenho aqui concluído, por último. Então, quando eu elaborei o projeto do Vitor Meirelles, eu não tinha nenhum conhecimento que eu acabei, né, reunindo a respeito do próprio Vitor Meirelles e das obras, e eu não tinha a mínima, assim, capacidade de projetar o que é que resultaria daquela minha imersão naquelas imagens. Então, é um processo, né, que se constitui. Então, se eu fui, agora nessa metáfora, para fechar o pensamento, se eu me considero terra, onde a semente, cada um de vocês germina e se constitui nessa árvore pesquisador que vocês são, pesquisador, pesquisadoras, as fontes são essa terra para mim, na minha análise. Como essa, essas fontes e os processos de vocês foram também terra para vocês, né? Terra, adubo, o que vocês quiserem botar aí nesse jardim aí para lembrar que deu muito certo. É isso. E aí, Letícia, terminou a apresentação? Ai, o vídeo, o microfone. Eu trouxe essa última pergunta, assim, esse estranhamento aí para finalizar. Eu busquei, né, trazer um pouco ali do meu percurso de pesquisa, é, costurando com, com o que eu fui entendendo, né, sobre o que é pesquisar durante o doutorado, assim. E eu acho que é isso. Da minha parte, assim, que eu gostaria de, né, de compartilhar. Não sei se o Felipe pensou em mais. É, não, primeiramente eu quero agradecer. De repente me vi aqui com caderninho e caneta anotando e só. Ai, gente, foi tudo. Acho que para mim o que fica desse encontro, além, é claro, dessa importância do questionamento, as imagens que você traz como processo, né, de docência e de pesquisa e como um processo artístico também, o que fica para mim de mais forte é essa necessidade que nós temos de nos conectarmos com o mundo percebido, né, de nos conectarmos realmente ao sentir, de exercitar essa intuição que alimenta esses processos criativos, esses processos. A escrita acadêmica não deixa de ser também um processo criativo, né? Você tentar escrever um artigo não deixa de ser também um processo criativo. E tudo isso perpassa por esse corpo, né? Por essa relação entre o sujeito e o mundo, que invariavelmente tem essa carne no meio, né? Como diria o próprio Merleau-Ponty e também Clarice Lispector. Eu acho que essa implicação do sujeito, né? Ele está implicado na pesquisa, não é uma pesquisa Exato. de laboratório ali em que ele está manipulando elementos e de uma forma distante, né? Mas Uhum. ele está vivendo a pesquisa, né? Então,
tudo que acontece também reverbera nesse processo e reverbera na construção e na construção e nessa abertura da picada ali, né? Nessa abertura do caminho, assim. Então, acho que é bem Sim, essa relação que a gente estabelece com a pesquisa. uma relação recursiva, né? E no meu Hum? caso, por exemplo, eu pesquiso as práticas de criação das egressas em moda e eu sou diretor criativo, eu sou egresso em moda, eu faço parte desse contexto. Então, quando foi um vídeo da Faiga também que me trouxe esse estalo de que forma que essa pesquisa está agindo retroativamente sobre a minha prática criativa, sobre o meu fazer docente, e é por essas indagações que a gente vai tomando as nossas decisões e as nossas intuições também. Tem isso. Eu achei ótimo, Letícia, né? A tua proposta, assim, essas tuas indagações, o vídeo, as discussões que tu trouxeste, que as pessoas se colocaram. Achei tudo muito bom, muito apropriado. Fico muito feliz, assim, muito satisfeita, né? De ter um grupo tão bonito, tão comprometido aí com a pesquisa de qualidade. Né? Na nossa primeira encontro aqui desse seminário, eu trouxe a gaveta desarrumada, né? Fiz a provocação, se arrumar a gaveta era fazer pesquisa. Então, tua fala hoje, todos os exemplos, as colocações de todas, pessoas reverberaram isso, né? Não é arrumar a gaveta, né? Porque a gaveta já está lá, uma expectativa de gaveta arrumada já se tem, né? Isso não é o que o pesquisador faz. Ele questiona a gaveta, ele questiona a função da gaveta, né? E ele questiona o que faz com essa gaveta. Uhum. Então, e cria uma outra função e uma outra coisa, né? A partir dessa gaveta. Isso é pesquisa, e para isso tem que se envolver com tudo, com toda ela. Então, obrigada, muito obrigada. Um labirinto, como a Ana falou. Sim. E tu usaste agora um termo, né? A pesquisa de qualidade, né? E me fez lembrar do texto que o Felipe também sugeriu, agora esqueci o sobrenome, do Fabre, Fabre, isso, onde ele fala isso também, né? Dessa questão desse ser sensível, ah, mas que existe ali uma implicação, né, uma relação com uma racionalidade, né? Então a gente está falando aqui, né, dessa questão do sensível e da implicação do pesquisador, mas tudo isso também é feito com visando, né, uma pesquisa realmente de qualidade, não é algo simplesmente solto, né? Mas é como também o Mohan fala, né, da questão da ordem, que existe ordem na desordem, né? Aquilo ali da caixa arrumada, e que ai, não sei se eu estou sabendo me expressar direito aqui agora, mas de que não é algo solto por solto, né? Mas de que é algo, é um caos organizado, digamos assim, né? Inclusive, eu estou relendo o método, né? Eu pensei, eu vou reler antes que o Mohan reencarne, né? Então, pelo menos, eu vou ficar craque nesse aí que já existe. Aí, o primeiro livro, que é A Natureza da Natureza, né? Ele vai falar exatamente isso, né? Que é o caos, que o caos gera desordem, mas a desordem na interação produz a organização. E essa organização é uma nova ordem. Mas como essa interação nunca cessa, ela vai gerar outras desordens. E Uhum. essa outra desordem na interação se constitui numa organização, né? E aí vem aquela frasezinha assim,
E certamente um monte de gente fala e não necessariamente entende que o que não como é que é? É o que não regenera, degenera, né? Então, quer dizer, aquilo que não está em movimento, que é o regenera, né? Ele vai degenerar, ele vai se esgotar. Então, a pesquisa é isso. Se tu não está nesse movimento, né, tu vais. Então, o Mohan tem essa frase aqui. Um monte de gente fala, talvez não entenda tudo que está lá por trás. Isso com toda certeza. Muita gente fala muita coisa e não entende o que tem por trás. Sim. Então, gente, já os vizinhos já botaram os foguetes aqui para estourar. É, Não a sei gente como também é que tinha tá a pensado, preparação aí na rua, nem sei se já começou, que eu acho que era às a gente 8, né? tinha pensado em encerrar um pouquinho mais cedo também por conta do jogo, né? Aqui também já tem bastante fogos rolando. Tá. Isso. E Felipe, parabéns aí também, né? Pela escolha, pela conversa prévia, pela seleção dos textos. Quem não leu, fica o convite para ler. E obrigada aí pela parceria nessa sexta-feira, 19 de junho, último pavio, né? Tá queimando. E agora a gente vai ter a próxima e a próxima, né? Porque Isso, agora vão ser 3, né? Aham, Aí teve aquela que eu fiquei sem internet, que sim. era as gurias do IC, né, que faziam, então tinha que participar junto. Uhum. Que é Que vai semana ser que a vem, do a dia 26. reposição, e a última que já está prevista, que é dia 3 com a Rita Então tá. Andrade. Vai ser bem legal, da Rita também. Uhum. Tá certo. Tá, gente? Tá Parar bom. aqui a gravação.